Olá, amigos e amigas do canal Aclavira Produções. Bem-vindos a mais um vídeo onde exploramos a beleza, a profundidade da liturgia dominical. E hoje, no quinto domingo do tempo comum, cada um de nós é convidado a refletir sobre a presença de Deus em meio às lutas, em meio aos desafios da vida, tal como nos mostra a trajetória de Jó, um homem que, apesar de suas adversidades, nunca deixou de buscar a Deus. Que sentido tem o sofrimento e a dor que acompanham a caminhada do homem e da mulher pela terra? Qual a posição de Deus face aos dramas que marcam a nossa existência? As leituras de hoje nos garantem que o projeto de Deus para o homem, para a mulher, não é um projeto de morte, mas um projeto de vida verdadeira, de felicidade sem fim. Na primeira leitura, um crente chamado Jó comenta com amargura, com desilusão, o fato de sua vida estar marcada por um sofrimento atroz e de Deus parecer ausente, indiferente face ao desespero e que a sua existência decorre. Apesar disso, é a Deus que Jó se dirige. Por quê? Porque sabe que Deus é a sua única esperança e que fora dele não há possibilidade de salvação. O sofrimento, sobretudo o sofrimento do inocente, é talvez o drama mais inexplicável que atinge o homem e a mulher ao longo de sua caminhada pela história. Que razões existe para o sofrimento de uma criança ou de uma pessoa boa, justa? Por que é que algumas vidas estão marcadas por um sofrimento atroz e sem esperança? Como é que um Deus bom, cheio de amor, preocupado com a felicidade dos seus filhos e filhas, se situa face ao drama do sofrimento humano? A única resposta honesta é dizer que não temos uma resposta clara, definitiva para essa questão. No Salmo responsorial de hoje, somos lembrados de que Deus conforta os corações despedaçados, o que nos encoraja a confiar nele em todos os momentos é essa presença constante, contínua em nossa vida. A segunda leitura sublinha especialmente a obrigação que os discípulos de Jesus assumiram no sentido de testemunhar diante de todos os homens e mulheres a proposta libertadora de Jesus. Na sua ação, no seu testemunho, os discípulos de Jesus não podem ser guiados por interesses pessoais, mas sim pelo amor a Deus, ao Evangelho e aos irmãos e irmãs. Para o cristão, o valor realmente absoluto e ao qual tudo o resto se subordinar é o amor. O cristão sabe que em certas circunstâncias pode ser convidado a renunciar aos próprios direitos e à própria liberdade. Por quê? Porque a caridade ou o bem dos irmãos e irmãs assim o exigem. O amor é, para o cristão, o bem maior, em vista do qual ele pode renunciar a bens menores. O discípulo de Jesus não pode impor os seus direitos a qualquer preço, sobretudo quando esse preço implica desprezar os irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje resume a missão de Jesus. Ele veio para levantar os homens e mulheres feridas no seu corpo, no seu espírito. Se pegou na mão da sogra de Pedro, quis atingir a mão de tantos estropiados da vida que se apressavam no seu caminho. Ele veio, com o seu exemplo, dizer-nos que somos chamados a entrar em relação com Deus. A glória de Deus
é o homem vivo. A vida do homem é a visão de Deus, dizia Santo Irineu. Se Jesus se retira para um lugar deserto, não é para fugir do mundo, mas para falar do mundo a seu Pai. Ele proclama a boa nova. Ora, qual é esta boa nova senão a libertação da humanidade? A glória de Deus não é um exemplo que Jesus nos dá. Estender as mãos aos nossos irmãos, às nossas irmãs em humanidade e ao mesmo tempo erguer os olhos para Deus em oração. Missão e contemplação, eles não se opõem, pelo contrário, eles se completam, eles se enriquecem mutuamente. E esse ser mútuo é que nos faz anunciar o Evangelho. Ai de mim se não evangelizar. Não nos é pedido o impossível, mas talvez noutra ocasião poderíamos testemunhar a nossa fé nesta boa nova, na nossa maneira de reagir face a preocupações da vida, preocupações materiais, face à grave crise econômica que estamos a passar em todo o mundo, problemas de saúde, incertezas nas nossas relações, até mesmo confiança em nossas igrejas, na nossa maneira de misturar ou não Deus nos problemas dos homens e mulheres, nas palavras de alívio que podemos dizer a todos e dizer a todo aquele que procura, que duvida, que sofre, ou ainda nas palavras de esperança que podemos ousar dizer com respeito, face a uma situação difícil. Anunciar o Evangelho é talvez deixar simplesmente transparecer a força que nos habita. E agora, permitam-me compartilhar essa pequena história que ilustra essa beleza da nossa fé. Após as férias, um aluno veio me dizer, cheio de orgulho: Senhor Padre, eu já estou mais crescido. E respondi: é verdade, e com certeza ainda vai crescer ainda mais. Mas por que é que queres ser grande? E ele disse: é para poder ver mais longe. Para poder ver mais longe. Essa resposta me surpreendeu. Eu esperava algo sobre se sentir importante, fazer coisas de adulto, mas para essa criança, ser grande era sobre ampliar os horizontes. Isso nos lembra da mensagem do Evangelho deste domingo. Jesus subiu ao monte para orar, um lugar de vastos horizontes e encontro com Deus. Quem reza, como Jesus, vê mais além, une a terra ao céu, terra e ao céu. Há muitas maneiras de rezar. Jesus rezava na sinagoga, no convívio com os amigos, fazendo bem, anunciando o amor e a sós com o Pai. Também nós também assim, cada um, segundo as suas circunstâncias, pode aprender a rezar. Uns rezam por dentro com o espírito elevado, outros por fora de uma maneira prática, em movimento. Não importa, em ação eficaz nós devemos rezar. Não importa a forma, mas sim chegar a Deus. Não importa como foi o esforço para construir a ponte, o que importa é poder passar e chegar mais longe. Nossa oração pode ser interna, pode ser externa, no silêncio do coração ou em ações concretas. O importante é que toda essa oração nos leve a Deus. E Deus nos envia, ampliando nossos horizontes, e nos envia como missionários e missionárias, a nos ajudando a ver mais longe, assim como a criança que acabei de falar dessa história. Saibamos, por fim, que no meio das angústias da nossa vida, lembramos-nos deste versículo sálmico, que o desespero não tome conta de nós, mas que permaneçamos firmes, confiando no Senhor que cuida de cada um de nós.
Lembremos-nos também de socorrer os mais necessitados, particularmente os enfermos, os abandonados, os descartados, sendo para eles um sinal da bondade e da presença divina. Que essa reflexão inspire, fortaleça a nossa fé. E não esqueçam de curtir. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Que todos tenham um santo e abençoado domingo.